Eu conheci um homem que entrava em qualquer ambiente e, sem dizer uma palavra, mudava o clima ao redor. As pessoas automaticamente se ajustavam. Os olhares se tornavam mais contidos. As conversas mudavam de tom. Ele não gritava, não fazia pose, de durão não usava roupas chamativas, mas era impossível ignorá-lo. Um dia perguntei qual era seu segredo. Ele respondeu com simplicidade: eu não peço respeito. Eu me torno alguém impossível de desrespeitar. Foi a resposta mais nietzschiana que já ouvi. Hoje você vai aprender exatamente como fazer isso. Não com frases prontas, nem com técnicas sociais vazias, mas com os princípios mais profundos que Nietzsche deixou sobre poder, presença e domínio pessoal. Um mapa para se tornar alguém que não precisa implorar por respeito, porque o carrega consigo. Nietzsche dizia que o ser humano é um animal em processo e que tudo o que é elevado exige uma luta interior. O respeito verdadeiro começa por aí. Antes de conquistar os outros, você precisa conquistar a si mesmo. A primeira técnica é brutalmente simples, mas quase ninguém pratica. A pausa. O silêncio. O espaço entre o impulso e a ação. Nietzsche dizia que o homem superior é aquele que sabe dominar seus instintos e não aquele que nunca os tem. Quando alguém te provoca, te desafia ou te afronta, o instinto grita por reação. Gritar mais alto, se justificar, rebater com raiva. Mas a mente dominada reage assim. A mente livre observa, respira, conta até 3. O silêncio diante de um ataque é como uma parede invisível. Ele faz o agressor se ver no espelho. O que era uma tentativa de te desequilibrar vira uma revelação da fraqueza dele. Silêncio é superioridade em ação. Comece a treinar isso hoje. Alguém te acusa? Conte 3 segundos em silêncio. Alguém tenta te envergonhar? Respire fundo antes de qualquer palavra. Não porque você é passivo, mas porque você está se posicionando num lugar mais alto. Nietzsche via o silêncio como a voz dos que não precisam mais competir. É o primeiro sinal de alguém que abandonou a necessidade de ser validado. O verdadeiro respeito começa quando você para de tentar parecer respeitável. A segunda técnica desmonta um vício moderno, a compulsão por se explicar. Observe como a maioria das pessoas vive. Elas têm medo de desagradar, então justificam tudo. Desculpa, estou atrasado por causa do trânsito. Olha, eu juro que não fiz por mal. Não é que eu não queira ir, é que estou cansado. Todas essas frases na superfície parecem educadas, mas na essência revelam uma insegurança profunda. É o medo do julgamento disfarçado de polidez. Nietzsche dizia que a necessidade de aprovação é a mais perigosa das prisões invisíveis. Toda vez que você se justifica sem necessidade, está declarando que sua decisão precisa de permissão externa para existir, que você deve satisfações, que sua escolha é frágil e precisa ser defendida. Teste isso. Na próxima vez que quiser dizer, desculpa, não vou conseguir ir porque... Pare na metade. Apenas diga, não vou conseguir ir. E observe. O silêncio que vem depois é desconfortável no início, porque estamos viciados em suavizar tudo. Mas é nesse desconforto que nasce o respeito. Quando você comunica decisões sem se explicar, as pessoas sentem que você sabe exatamente o que está fazendo. E mais importante, que você não está buscando aprovação. Nietzsche via isso como um sinal de maturidade espiritual. Aquele que se basta, que não precisa convencer ninguém para ser quem é. A terceira técnica parte de um princípio que Nietzsche repetiu por toda a sua obra. O ser humano é uma tensão entre forças, luz e sombra, força e fraqueza, racionalidade e instinto. E o erro fatal é negar essa tensão em nome de uma imagem artificial. A maioria vive mascarada. Finge estar bem quando está destruída por dentro. Finge segurança quando está tomada de dúvida. Sorri enquanto a alma grita. Isso gera um campo magnético distorcido ao redor da pessoa.
Os outros não sabem exatamente o que está errado, mas sentem que algo não bate. É a desconexão entre quem você é e quem você mostra ser. Nietzsche dizia que a sombra negada se vinga. Aquilo que você rejeita em si mesmo se transforma em ressentimento. E o ressentimento é o veneno da alma. Por isso, a terceira técnica é brutal. Aceite seus lados feios. Admita o que você mais teme em si mesmo. Você sente inveja? Aceite. Você é controlador? Nomeie isso. Você tem medo de ser visto como fraco? Traga isso à luz. Não para se afundar na culpa, mas para parar de lutar contra o inevitável. Nietzsche não pregava perfeição. Ele exaltava a honestidade brutal. Porque quando você abraça sua sombra, ela para de controlar suas ações em segredo. E o que era fraqueza reprimida, vira poder canalizado. As pessoas respeitam quem é inteiro, não quem é perfeito. Quem se conhece o suficiente para não precisar fingir. O exercício é direto. Escreva hoje 3 características suas que você tem vergonha de admitir. Depois diga em voz alta: sim, isso também sou eu. Observe o que sente: vergonha, alívio, medo, coragem. Essa aceitação é o primeiro passo para o tipo de presença que impõe respeito antes mesmo de abrir a boca. Porque todo mundo está cansado de máscaras. Mas quase ninguém tem coragem de viver sem uma. Quando você decide ser essa exceção, o mundo inteiro nota. A quarta técnica é ainda mais profunda. Nietzsche dizia que aqueles que não conseguem assumir a responsabilidade pela própria vida vivem para culpar os outros. É confortável dizer que seu chefe não te respeita, que seus amigos te subestimam, que sua família não te entende, que o mundo é injusto. Mas cada uma dessas frases esconde uma verdade perigosa. Você aceitou ser tratado assim, mesmo sem perceber. Você ensinou os outros a te tratarem dessa forma. Como? Permitindo, não reagindo, justificando, sorrindo quando queria dizer não, se calando quando deveria impor um limite. Assumir isso dói, mas é nesse ponto que o respeito nasce de verdade. Quando você diz: não é culpa deles, é responsabilidade minha. A diferença é abismal. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Pergunte-se: como minha reação permitiu que me tratassem assim? Que limite eu deixei de impor? Que comportamento eu tolerei para evitar conflito? Essas perguntas doem, mas curam. Porque quando você entende que ensinou os outros a te desrespeitarem, entende também que pode ensiná-los diferente. E esse é o primeiro passo para mudar tudo. Nietzsche enxergava a vida como um campo de forças onde o mais consciente, e não o mais forte, sobrevive. E nesse campo, não há espaço para quem vive esperando que os outros mudem. Não há poder, onde há vitimização. O respeito não nasce do lamento, mas da capacidade de agir mesmo quando o mundo não colabora. A quinta técnica exige que você abandone para sempre o papel de vítima e assuma o de autor. Porque, como Nietzsche dizia, quem tem um porquê suporta qualquer como. E o respeito nasce exatamente aí, quando você deixa claro que não precisa de piedade, que não implora por consideração, que você é quem conduz sua história e não alguém arrastado por ela. Pense na última vez em que você se sentiu desrespeitado. Em vez de focar no outro, olhe para si. O que em você autorizou esse desrespeito? Foi o silêncio? Foi o medo do confronto? Foi a tentativa de parecer simpático? Tudo isso ensina. Ensina os outros que você aguenta, que você tolera, que você não vai reagir. E o ser humano aprende rápido onde pode pisar. Nietzsche afirmava que a maneira como você permite que te tratem revela o quanto você se conhece. A técnica aqui é clara. Analise suas reações passadas e transforme cada uma em uma nova instrução. Na próxima situação parecida, sua postura será outra. Não gritar, não se justificar, apenas comunicar: comigo não. A sexta técnica é a pedra angular da autoridade pessoal: controle emocional.
Mas aqui é importante desfazer um mito moderno. Controle não é sufocar. Não é fazer de conta que não sente. Isso é máscara. Isso é atuação. E, como já vimos, atuação afasta respeito real. Nietzsche acreditava que o verdadeiro poder está em sentir tudo intensamente sem ser escravo disso. O homem elevado, segundo ele, não é aquele que não sente, mas aquele que sabe o que fazer com o que sente. Ele observa, ele compreende, ele transforma. É por isso que figuras históricas que inspiram respeito nunca se desequilibram publicamente. Não porque são frias, mas porque são maiores do que suas reações automáticas. A técnica prática é a do observador interno. Quando sentir raiva, medo, vergonha, qualquer emoção forte, dê um passo para trás dentro da própria mente, observe sem julgar. Estou sentindo raiva. Minha respiração acelerou. Minha vontade é de gritar. Não reaja imediatamente, apenas observe. Esse pequeno espaço entre estímulo e resposta é onde o respeito nasce, porque nesse espaço você deixa de ser previsível, e o imprevisível impõe presença. As pessoas percebem quando estão diante de alguém que não é movido por impulso, e passam a medir as palavras, a recalcular os gestos, porque sentir que não conseguem te controlar emocionalmente as força a te respeitar. Mas o controle sem tempo certo é inútil. A 7ª técnica de Nietzsche está relacionada ao momento. Ele dizia que o instinto mais refinado do poder é saber quando agir. O tolo fala quando deveria calar e se cala quando deveria falar. O sábio observa o ambiente como um campo de batalha. Antes de abrir a boca, ele identifica o território, analisa os jogadores, sente o clima, porque sabe que até uma verdade pode falhar se for dita na hora errada. O que era sabedoria vira impertinência. O que era força vira arrogância. Nietzsche aprendeu com os antigos que a eficácia mora no tempo. Não é só o que se diz, mas quando e como se diz. Você está numa situação onde todos estão em dúvida? Espere, observe. Sinta quando o momento de intervir é ideal. E quando falar, não tente impor. Apenas diga: talvez exista outro caminho. É o suficiente para transferir o foco da discussão para sua voz. Porque ninguém esperava. Porque você não tentou brilhar. Você apenas falou quando os outros hesitaram. E nesse espaço, nasce o comando natural. Aquele que não se impõe, se revela. A técnica é chamada de silêncio estratégico seguido de proposição sutil. Quem domina essa arte se torna alguém que todos escutam, mesmo quando fala pouco. 8ª técnica de Nietzsche quebra a lógica tradicional da liderança. Ao contrário do que muitos pensam, autoridade não se conquista tentando ser líder. Ela emerge quando você é útil, quando resolve problemas, quando facilita conversas difíceis, quando conecta pessoas. Nietzsche escreveu que o verdadeiro mestre lidera pela ausência de esforço, porque sua existência já é orientação. Isso é contra-intuitivo. Quanto mais você tenta provar que merece ser ouvido, mais você parece inseguro. Quanto menos você tenta controlar, mais os outros te seguem por escolha, não por medo. O respeito real não nasce da dominação, mas da coerência silenciosa. Aplique isso no seu ambiente hoje. Não force opiniões. Não tente convencer. Em vez disso, faça perguntas. Reconheça méritos alheios. Amplifique boas ideias dos outros. E, de forma quase imperceptível, você verá os olhares se voltarem para você quando surgir um impasse. Porque aquele que ajuda sem precisar brilhar é lembrado quando todos estão perdidos. Nietzsche dizia que a influência verdadeira é aquela que opera sem ruído. E quando você se torna essa figura, silenciosa, útil, coerente, o respeito não é mais algo que você busca. É algo que simplesmente acompanha sua presença. Se até aqui você sentiu que essas ideias mexeram com a sua forma de ver o respeito, a liderança e a sua própria identidade, eu tenho um convite.
Experimente comentar aqui embaixo qual dessas técnicas você mais precisa aplicar hoje. Qual delas te confrontou? Qual te lembrou de algo que você tem deixado passar? Ao compartilhar sua resposta, você não só reafirma esse compromisso com a mudança, como também pode inspirar outros a fazerem o mesmo. E se você sente que conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está se apagando, que vive tentando ser aceito e nunca é respeitado, envie esse vídeo. Às vezes, uma única ideia basta para virar uma chave interna. E se quiser continuar recebendo conteúdos assim, inscreva-se agora. Porque nos próximos episódios, vamos explorar como Nietzsche lidava com manipulação, culpa e como usar a dor como força criadora. Mas tudo começa aqui, assumindo o controle do respeito que você exige. Nietzsche acreditava que viver com integridade exigia coragem para confrontar o coletivo, que a verdade de um indivíduo forte quase sempre incomoda os fracos que vivem de conveniências. E por isso, a nona técnica não poderia ser outra: a arte de discordar sem perder o respeito. A maioria das pessoas acredita que, para ser respeitada, precisa evitar conflitos, concordar com todos, ser agradável o tempo inteiro. Mas Nietzsche via nisso um grande veneno, porque quando você concorda com tudo, você deixa de existir como força. Quando você evita confronto a qualquer custo, você transmite medo e não sabedoria. Quando você diz sim para agradar, está dizendo não para si mesmo. E isso o filósofo considerava uma forma lenta de autoaniquilação. A discordância, quando bem feita, revela pensamento próprio. Ela mostra que você tem critérios, que você tem clareza, que você não tem medo de contrariar o grupo se isso significar permanecer fiel ao que acredita. Mas é preciso separar a discordância estratégica da birra emocional. Uma é construída, a outra é reativa. Nietzsche escrevia que os fracos gritam quando não sabem mais argumentar. Os fortes falam baixo, mas fazem pensar. Portanto, discordar com elegância é um sinal de força superior. Você não precisa humilhar, não precisa vencer uma discussão. Precisa apenas mostrar que sua visão não se curva por conveniência. Técnica prática aqui é a estrutura da discordância respeitosa. Primeiro, você reconhece o mérito parcial da ideia do outro. Eu entendo a lógica por trás disso. Isso desarma defesas. Em seguida, apresenta sua preocupação de forma objetiva. Minha única hesitação é com os riscos que isso pode trazer no longo prazo. E por fim, oferece uma alternativa. Talvez se dividirmos em etapas, possamos reduzir esse impacto. Essa estrutura mostra maturidade intelectual, capacidade de diálogo e clareza de raciocínio. E o resultado é simples. Mesmo discordando, você ganha respeito, porque as pessoas percebem que sua oposição não nasce do ego, mas da busca por algo melhor. Nietzsche sabia que o respeito não está na ausência de confronto, mas na forma como você lida com ele. Fugir é covardia, atacar por impulso é fraqueza. Encarar com inteligência e calma é o que impõe autoridade real. Por isso, ao discordar, lembre-se, critique a ideia, nunca a pessoa. Substitua, você está errado, por essa abordagem me preocupa por tal motivo. Quando você confronta sem ferir, você surpreende. E essa surpresa marca. Porque a maioria ainda não aprendeu a discordar sem se perder no próprio ego. Você pode ser essa exceção. Mas nenhuma dessas técnicas se sustenta se você continuar escravo da necessidade de aprovação. E é aqui que a 10ª técnica se revela. A capacidade de estar só, de sustentar sua própria verdade mesmo quando ninguém mais a compartilha. Nietzsche dizia que o homem de valor caminha como um exército de um só. Isso não é arrogância, é presença interior. É a capacidade de confiar em si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro desacredita. E isso exige uma força quase extinta: a autonomia emocional. Grande parte do desrespeito que as pessoas enfrentam vem do medo de ficarem sozinhas. Elas aceitam relações tóxicas, ambientes humilhantes
críticas injustas, tudo para não serem abandonadas. Mas Nietzsche via a solidão como um campo de poder. Ele dizia que os que não suportam a solidão não deveriam se envolver com ninguém, pois levarão apenas sua carência para os outros. Respeito começa quando você mostra que está disposto a perder o grupo, se isso significar manter sua integridade. Quando você deixa claro que sua dignidade vale mais do que a aceitação. E esse tipo de postura não pode ser encenado. As pessoas sentem e respeitam profundamente. O exercício aqui é corajoso. Identifique hoje um lugar onde você se anula para ser aceito. Um grupo, um ambiente, uma relação, um espaço onde você pisa em ovos. E depois se pergunte: o que eu perco quando me torno verdadeiro aqui? E o que eu ganho se parar de fingir? Nietzsche acreditava que o maior respeito é aquele que nasce do desconforto. Porque as pessoas podem até não gostar de quem você se tornou, mas não terão como ignorá-lo. E com o tempo, o incômodo se transforma em admiração silenciosa. Tudo isso culmina em uma conclusão inevitável. Você não pode exigir respeito externo se não construiu respeito interno. Não pode esperar que o mundo te veja como forte se você se trata como fraco. Nietzsche dizia que ninguém pode nos dar aquilo que ainda não nos demos. Respeito não é algo que se recebe, é algo que se encarna, que se torna parte da sua postura, do seu olhar, da sua fala, do seu silêncio. É um campo invisível que você projeta sem perceber, mas que os outros sentem. E esse campo se forma toda vez que você age com coerência, mesmo quando seria mais fácil se dobrar. Toda vez que você escolhe se calar, quando sabe que o impulso só pioraria a situação. Toda vez que você diz não, mesmo sabendo que o sim traria aplauso imediato. Nietzsche não escrevia para agradar, escrevia para rasgar véus. E é por isso que sua filosofia até hoje gera desconforto antes de gerar transformação. Porque ele não queria formar seguidores, queria formar indivíduos. E um indivíduo, por definição, não depende do outro para se manter de pé. Essa é a semente do respeito. Quando você é um e não parte de, você se torna alguém impossível de desrespeitar. Porque mesmo quando os outros tentam te diminuir, você não encolhe. Mesmo quando te ignoram, você permanece. Mesmo quando te atacam, você observa. E quando falam alto demais, você responde com um silêncio que corta mais fundo do que qualquer grito. Essa presença não pode ser comprada, não pode ser fingida, e por isso é tão rara. Mas é acessível a quem está disposto a renunciar às máscaras, enfrentar o próprio reflexo e transformar suas feridas em força. Nietzsche nunca prometeu facilidade, mas prometeu algo maior. A conquista de si mesmo. E isso, nenhum elogio pode substituir. Porque o verdadeiro respeito começa quando você olha para si e, finalmente, para de duvidar. Nietzsche dizia que o destino de cada ser humano é tornar-se quem ele é. Essa frase, aparentemente enigmática, carrega uma verdade brutal. Você só impõe respeito quando para de viver como um rascunho e decide, enfim, ser a versão final de si mesmo. Não a versão que os outros esperam. Não a versão que a sociedade molda. Mas a versão que nasce da colisão entre sua luz e sua sombra. Entre o que você deseja ser e o que você ainda teme admitir. Porque a autenticidade, essa palavra tão mal usada, não é sobre mostrar tudo. É sobre não esconder o essencial. E o essencial de cada indivíduo é a sua própria verdade, que ninguém mais pode viver por ele. Ao longo deste caminho, você aprendeu que respeito não é um pedido, é um reflexo. Um reflexo da forma como você se trata, das escolhas que você faz quando ninguém está vendo, dos limites que você impõe quando todos esperam que você ceda. Nietzsche acreditava que a vida só se justifica como uma obra de arte. E como toda obra verdadeira, ela precisa de forma, intenção e coragem. Você não será respeitado por quantidade de palavras, nem por quantidade de diplomas, nem por elogios que recebe.
Será respeitado pelas decisões difíceis que teve coragem de manter, pela compostura que manteve quando tudo gritava para você se perder, pela sua capacidade de permanecer inteiro onde os outros se quebram. E é por isso que o verdadeiro respeito começa onde termina o teatro, quando a máscara cai e o que sobra é a substância. O que resta quando você para de interpretar o papel do bem ajustado, do sempre educado, do sempre disposto. Quando você finalmente se permite ser seletivo, ser claro, ser direto. Nietzsche dizia que o espírito livre é aquele que tem a coragem de chamar as coisas pelo nome, sem enfeites, sem desculpas, sem medo de desagradar, porque a verdade pode incomodar, mas ela também liberta. E a verdade mais libertadora é essa: você não precisa ser aceito, você precisa ser real. Agora pense, o que significa na prática ser alguém impossível de desrespeitar? Não é sobre ser temido, é sobre ser inatingível emocionalmente, por quem tenta te diminuir. Não é sobre responder grosso, é sobre não precisar responder. É sobre olhar nos olhos de alguém que te afronta e, com serenidade absoluta, manter sua dignidade intacta. Nietzsche via isso como o ápice da força humana. O ponto onde o espírito não se curva mais ao olhar dos outros, nem ao julgamento, nem ao aplauso. É aí que o respeito verdadeiro nasce, aquele que não precisa ser explicado, apenas sentido. Mas esse respeito exige uma prática constante, porque o mundo vai testar sua integridade o tempo todo. As pessoas vão tentar invadir seus limites, vão interpretar seu silêncio como fraqueza, sua firmeza como arrogância, sua calma como indiferença. E você terá duas opções: recuar para parecer agradável ou permanecer para ser autêntico. A segunda opção sempre custa mais caro no início, mas com o tempo, cria um campo ao seu redor onde ninguém ousa brincar com a sua essência. Nietzsche chamava isso de campo de intensidade. A energia que emana de alguém que já não precisa da permissão alheia para existir. Então, repasse em sua mente cada uma dessas técnicas. O silêncio estratégico, a ausência de justificativas, a integração da sombra, a responsabilidade pessoal, o domínio emocional, o tempo certo de reação, a influência que não força, a liderança pelo exemplo, a discordância respeitosa, a coragem de caminhar só. Elas não são fórmulas, são degraus, e cada um te aproxima da versão mais imponente de si mesmo. Não a mais agressiva, não a mais rígida, mas a mais centrada, a que permanece de pé, mesmo quando tudo desmorona ao redor. Nietzsche não oferecia conforto, oferecia lucidez. Ele sabia que o respeito que vem de fora é volátil, mas o respeito que vem de dentro é imbatível. Quando você conquista a si mesmo, o mundo externo perde o poder de te desestabilizar, porque você sabe quem é, porque você sabe o que aceita e, principalmente, o que não aceita mais. Isso muda tudo. A forma como você anda, como você fala, como você se posiciona. As pessoas não saberão explicar o que sentem perto de você, mas vão sentir. E esse sentimento se chama reverência silenciosa. Algo que não se impõe, se emana. Por fim, lembre-se de que impor respeito não é um ato isolado. É um estilo de vida. Um alinhamento contínuo entre pensamento, palavra e ação. E a cada dia você ensina aos outros como te tratar. Com cada reação, com cada limite ou ausência dele, você mostra o que tolera, o que aceita, o que valoriza. E isso não é culpa. Isso é poder. Porque o que pode ser ensinado também pode ser reescrito. Hoje, você pode começar a ensinar algo novo ao mundo. Pode começar a dizer: aqui não, comigo não, assim não mais. E cada vez que você fizer isso sem medo, uma nova camada de respeito será conquistada. Não com gritos, mas com presença. Nietzsche acreditava que o homem que olha para dentro está um passo à frente da maioria. E agora, você sabe exatamente onde mirar.
O respeito que você deseja começa no espelho e se transforma em postura, em silêncio, em decisão, em limite. Ele não está nas palavras que você escolhe, mas nas que você se recusa a dizer. Não está nos confrontos que você vence, mas nos que você evita com maestria. Não está no esforço de parecer, mas na leveza de ser. Você não precisa de mais teorias, precisa praticar. Precisa viver cada uma dessas ideias como quem finalmente entendeu que o mundo não respeita quem suplica. Respeita quem se coloca em pé e decide, sem precisar de plateia, ser a versão mais imperturbável, lúcida e firme de si mesmo. Quando fizer isso, dia após dia, Nietzsche não estará apenas em seus livros. Estará silenciosamente dentro da sua postura.